Em Manaus, pessoas a partir de 62 anos já podem ser vacinadas a partir de hoje. Quem traz mais detalhes dessa boa notícia para a gente é ele que vem trazendo toda a história da Covid, todo o drama vivido e agora vem trazer a notícia melhor e mais tranquilizadora. Davi Albuquerque, boa tarde, que bom ter você aqui, viu? Conta pra gente como é que tá a situação aí agora. Ó, e não existe idoso a partir de 50 não, eu protesto, tá? Olá, Zé Marcelo, tudo bom? Boa tarde para você e para todos que nos acompanham ao vivo aqui no AgroMais. Exatamente, trazemos boas notícias agora, isso é importante para que a população esteja informada também para como vai ficar a situação aí após esse pico, né, da segunda onda aqui no estado do Amazonas. E o que a gente já pode adiantar aqui é que a partir desta segunda-feira, as pessoas já de 62 anos, né, os idosos de 62 anos já podem começar a se vacinar. Então, eles podem fazer o cadastro por meio do site da Secretaria Municipal de Saúde e, a partir daí, se encaminhar aos 7 pontos de vacinação que estão disponíveis a toda a população aqui na capital, né? Então, a parte do interior também está sendo realizadas vacinações, todo o adiantamento para que esses idosos possam ser vacinados o quanto antes possível, seguindo um cronograma diário, né? Isso começando hoje com os idosos de 62 anos, indo até sexta-feira para alcançar até os idosos de 60 anos. Essa programação de vacinação já tinha sido adiantada pelas autoridades em saúde, já que a gente pretende cada vez mais estar evoluindo para garantir que com um número maior de pessoas imunizadas, a gente não tenha mais problemas com surgimentos de novas variantes. Então, adiantar essa vacinação aqui, já adiantado pelos estudiosos pesquisadores, né, que trazem para a gente esse parecer da situação aqui do estado do Amazonas, garante que com o maior número de vacinação, com o maior número de pessoas imunizadas, a gente consiga evitar aí esses problemas e também o aumento desses números de casos, né, que aqui no estado do Amazonas tem de fato crescido bastante, que a gente já passa, né, de casos confirmados na Covid-19, mais de 331 mil casos confirmados, além de também contabilizar mais de 11.500 óbitos, infelizmente, pela doença. A gente aguarda que a situação continue se controlando cada vez mais, a situação do Estado é estável e a gente aguarda para que a situação fique cada vez melhor, não somente para o Amazonas, mas também para todo o Brasil. Zé Marcelo. Ô, Davi, é interessante mostrar a curva da sua participação aqui, né? No início, quando você começou a entrar aqui, a gente falava muito de falta de oxigênio, de nova variante, e a gente começou a falar de vacinação, até chegar a boa notícia das pessoas de 62 começarem a ser vacinadas. Mas ainda tem uma outra questão que incomoda o país inteiro, eu queria saber como é que está aí no estado. Por aí também ainda tem gente que, apesar de todas as recomendações, continua fazendo festas e promovendo aglomerações clandestinas? Pois é, Zé Marcelo, infelizmente o estado do Amazonas ainda sofre com essa situação também de eventos clandestinos que vem acontecendo, né? Isso segundo informações da Central Integrada de Fiscalização, que está responsável aí por toda essa movimentação a respeito de fiscalizar esses pontos que estejam com movimentação, né, clandestina, com um acúmulo de pessoas, né, aglomerações e também passando do horário estabelecido para o toque de recolher. A gente recebeu neste final de semana a notícia de que mais 2 grandes festas, né, eventos clandestinos foram encerrados e, de fato, se preocupa toda a população, né? Ainda na sexta-feira, um evento com 200 pessoas ali foi encerrado, um evento a Central Integrada de Fiscalização fechou, né? Enfim, teve que encerrar o evento, além de também contar com os agentes do núcleo especializado em operações de trânsito, que está diretamente ligado a essas operações para fazer o recolhimento daqueles veículos que estariam trazendo as pessoas para essas circulações indevidas, fora do horário e também com aglomerações de pessoas, né? Porque é uma situação que infelizmente complica a situação sanitária aqui no estado. E também ainda neste domingo foi encerrado um evento com quase 1.000 pessoas estavam aí
na zona norte da capital amazonense, e ali nessa aglomeração, o próprio secretário de Segurança Pública, Luiz Mar Bonatti, adiantou que no ponto onde foram encontradas essas 1.000 pessoas, já é comum encontrar esse tipo de aglomeração. Então, a operação que foi feita neste domingo encerrou aí esse evento, apreendendo mais de 58 veículos e também dispersando aquelas pessoas que estavam ali em aglomerações indevidas, né? As pessoas estavam dançando em volta de carros, sem máscara, enfim. Toda essa situação complicada, claro, foi contornada aí pela operação da Central Integrada de Fiscalização, e a gente aguarda para que, infelizmente, possamos encontrar um patamar melhor dessa situação, né? Porque, de fato, a situação ainda é muito complicada, os números ainda continuam aumentando e a gente pede para que a população tenha um pouco mais de consciência, né? Está tendo flexibilizações em todo o estado, mas a gente, da mesma forma, espera que essas pessoas possam se resguardar até que o parecer seja mais favorável em relação à saúde aqui no estado do Amazonas, enfim, em todo o mundo. Volto com você. E esse é um comportamento, né, Davi, que ele não é só irresponsável, é um comportamento que é suicida porque a pessoa corre risco de morrer, é um comportamento genocida porque ela pode espalhar a doença e espalhar a morte para várias pessoas. E quando você estava falando aí do toque de recolher, as pessoas precisam entender, viu, gente, que existe o toque de recolher, significa que até aquela hora é possível ficar na rua, é possível circular. Mas não é necessário. Significa sair de casa só se necessário até aquela hora, né, Davi? Importante fazer esse reforço. Com certeza, Zé Marcelo, e reforço é importante, principalmente porque em outros estados está sendo implantada essa situação. Aqui no estado do Amazonas a gente começou com um toque de recolher que vinha aí das 19 horas da noite até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Agora, com as flexibilizações, foi reduzido para 9 horas da noite até as 6 horas da manhã, mas que, de fato, é proibido qualquer tipo de aglomeração e também proibido que espaços funcionem acima da capacidade permitida, que é de 50%, além de manter aquele distanciamento por meio de marcações e também fechamento, né, de alguns locais para garantir que não haja aglomerações. Trouxemos para vocês também que, de fato, alguns estabelecimentos estavam proibindo a entrada das pessoas para garantir que mantessem aí um máximo de pessoas que era permitido, que já é adiantado pelos decretos do governo do estado do Amazonas, que ainda se encontra aí nessa situação delicada da Covid, né? E a gente espera para que futuramente possamos poder andar normalmente, poder garantir a saúde da população e também a ampliação desses espaços comerciais nas suas atividades normais, mas claro que com a Covid controlada. Volto com você. Muito bem, Davi Albuquerque, direto de Manaus, muito obrigado pela participação, sempre bom ter você aqui, viu? Até mais, até amanhã. Obrigado, Zé Marcelo. Boa tarde. Boa tarde.